Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro, e vamos fazer nesse momento o resumo de tudo o que estudamos ao longo dessa semana. E o tema desse estudo semanal foi a esperança do Novo Testamento. O texto bíblico, que é a base de todo esse estudo, está na primeira carta de João, no capítulo 5, nos versos 11 e 12. E nesse texto a Bíblia diz o seguinte: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Durante essa semana, estudamos as passagens bíblicas do Novo Testamento sobre a ressurreição dos mortos, sejam passagens escritas por Paulo ou outros apóstolos, ou palavras do próprio Jesus, que não dizem nada sobre almas ou espíritos imortais já estarem no céu. Colocando todo o estudo semanal em uma frase, eu digo o seguinte: a esperança do Novo Testamento está na ressurreição e na segunda vinda de Cristo. Nessa lição, estudamos as seguintes passagens relacionadas ao estado dos mortos. A primeira passagem está em Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. Esse verso diz claramente que os heróis da fé não receberão sua recompensa celestial até que recebamos a nossa, o que vai acontecer no exato momento da volta de Cristo e não antes. Já 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12, texto que eu li agora no início, ensina que somente aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. Portanto, as implicações são muito claras. Não somos dotados de alma imortal, pois somente aqueles que escolhem a Cristo receberão a vida eterna. E como ficou bem claro com os textos bíblicos que estudamos, a vida eterna só será dada quando Jesus voltar, e não antes. Outro texto é 1 Coríntios capítulo 15, do verso 12 a 19. Aqui, nossa esperança de ressurreição e vida eterna vem da ressurreição de Jesus Cristo. Se não ressuscitamos naquele momento, significa que Cristo não ressuscitou. Se isto for verdade, então todos morreremos e permaneceremos mortos para sempre. Outro texto é o Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao 3. Aqui, Jesus prometeu preparar um lugar para nós e voltar para nos buscar. Essa promessa seria desnecessária se os mortos já estivessem no céu. E fica muito claro que a recompensa só será dada quando ele voltar, não antes. Outro texto importante que estudamos foi João, no capítulo 6, do verso 35 ao verso 54. Aqui, Jesus disse 4 vezes que no último dia ele ressuscitaria quem cresce nele. Isso significa que, se os seres humanos serão ressuscitados, então precisam voltar à vida após a morte, o que os impossibilita de viver em outro lugar como almas ou espíritos. O outro texto estudado foi 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 a 18. Aprendemos aqui com esse texto que Deus ressuscitará os crentes falecidos e eles se encontrarão com os que estiverem vivos naquele momento. A ressurreição final não teria significado se as almas já estivessem no céu. E o último texto que estudamos, no estudo de ontem, foi 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 55. Esse texto fala sobre o mistério, que é, na verdade, como os próprios versos já explicam muito bem, a transformação dos justos que estiverem vivos no momento da segunda vinda de Cristo. De acordo com essa passagem bíblica, a ressurreição dos mortos e a transformação dos justos vivos no momento da volta de Cristo acontecerão nessa hora e ao mesmo tempo. Portanto, como o tema do estudo bíblico diz, a esperança do Novo Testamento está na volta do Senhor Jesus Cristo, o que inclui a salvação tanto daqueles que morreram em Cristo desde Adão e Eva, mas também daqueles que estiverem vivos no momento em que Cristo voltar.
A recompensa final, pela última vez, concluindo aqui, eu digo, só será dada somente quando Jesus voltar. Para os que morreram, na ressurreição da volta de Cristo, e para os que estiverem vivos nesse dia glorioso. E ao finalizar, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que é o livro de Romanos, do capítulo 8 ao capítulo 10. Um grande abraço. Que o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o Pai te abençoem muito, e com a permissão do Senhor nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!